Boa noite. O enfrentamento à prática de tortura é uma causa mundial. Tanto é assim que, em 1987, foi instituído o Dia Internacional de Luta contra a Tortura, comemorado em 26 de junho. O Brasil, sabemos, tem motivos de sobra para não deixar essa data passar em branco, nem empurrar esse assunto, por mais doloroso que seja, para debaixo do tapete. A tortura no Brasil é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Amparo Araújo, do movimento Tortura Nunca Mais, Manuel Moraes, do Conselho Estadual da Verdade, Dom Helder Câmara, e o pesquisador e historiador Rodrigo Lins. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Conselho ou comissão? Comissão. Desculpa. Memória e Verdade do Helder Câmara. Desculpa, claro, eu chamei conselho. Comissão da Verdade, Comissão da da Verdade. Memória e da Verdade, Isso. Dom Helder Câmara. Primeira pergunta, a tortura é crime contra a humanidade? Sim, né? É um crime hediondo e inafiançável e imprescritível. Por que crime contra a humanidade? Exatamente. Desde as agruras da Segunda Guerra Mundial e toda a revelação do que aconteceu, comandado por Hitler, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 48 fixou no seu artigo 5º a tortura como algo indescritível do ponto de vista do tratamento cruel e desumano. Então, a partir daí, marca o início de uma legislação internacional, do qual nós vamos ter o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Todos esses documentos internacionais, o Pacto São José da Costa Rica, no sistema OEA, o Brasil é signatário. E por conta disso, a legislação nossa, pátria, né, a Lei 9455 de 97, também vai regulamentar o crime de tortura, inclusive com prisão de 2 a 8 anos. E aí, Rodrigo, você é historiador e está fazendo uma pesquisa nessa área. Sim, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o que aconteceu, né, no período da criação do SPI, Serviço de Proteção aos Índios, que ocorre em 1910, até a extinção dele em 1967, que já é dentro do período da ditadura, e o surgimento da FUNAI. Aí eu analiso o contexto político desde o período da criação do SPI, e essa questão da tortura é uma coisa histórica, desde do período colonial, com a chegada dos portugueses, né, com interesses de explorar o Brasil, aconteceu essa questão da tortura. O índio foi sofrendo ao longo da história, né, no caso do Nordeste, foi um processo que sentiu mais, né. E voltando para essa questão do século XX, eu percebi o governo criando estratégias, né? Vamos integrar o índio como trabalhador rural, tentando descaracterizar o índio e também criando uma estrutura de controle e de vigilância desde a criação do SPI, né? E isso vai se estender com a política desenvolvimentista e expansionista através dos militares, e essa violência vai se agravar ainda mais. Essa questão da tortura contra índios no Brasil é uma questão que vem sendo discutida, abordada mais recentemente, não é? Sim, pela Comissão Nacional da Verdade, né, com a descoberta por um pesquisador de São Paulo do relatório Figueiredo. Aí isso vem à tona, porque era uma temática mais ou menos esquecida, assim como a prática da tortura no Brasil tem os índios, mas tem, coincidentemente, quando a escravidão passa a ter cor, a cor negra, a tortura dos negros no Brasil é uma coisa assim, bárbara, que todo mundo tem conhecimento, né? Mas se estende até hoje, né? A tortura, nesse momento, está sendo praticada na delegacia aqui da esquina. Né? Olha só, eu falei, antes da gente voltar para essa questão mais específica dos índios, eu falei que o combate à tortura é uma bandeira mundial, né? E que aí tem o Dia Internacional de Luta contra a Tortura, que é o dia 26 de junho. Mas esse dia, ele é alardeado? Não como deveria, né? Porque, na verdade, o problema, como disse Amparo, é que tortura está vinculada ao poder. E poder no nosso país está ligado ao poder político. Então, quem tortura é o Estado, que muitas vezes, em função da falta de mecanismos, da falta da capacidade de ação contra a tortura, se vincula, de certa forma, a esse tipo de estratégia para, de certa forma,
trazer à população uma certa ideia de resultados. Essa política de resultados que se deu na ditadura militar era para exatamente criar a ideia de paz, né, de segurança. Você veja que é muito comum as pessoas mais antigas, você pergunta, olha, diz, na ditadura a gente tinha segurança, não se via falar de sequestro, né? Mas é porque, na verdade, não havia comunicação, não havia acesso, não havia profissionais de comunicação livre, não havia imprensa livre. Então havia uma sensação maior das pessoas de que nada acontecia, mas embora nos porões da ditadura, que não era nada de porão, era uma rua aberta, né? Isso estava acontecendo. Então, no caso do Brasil, a gente ainda vive um certo bloqueio por parte da mídia, por conta dessa herança ainda, da capacidade de que a mídia tenha de divulgar a agenda dos direitos humanos. Eu também faço parte da Comissão da Anistia, nós anistiamos os índios suruís, foi a primeira comunidade indígena que teve os seus índios reconhecidos e anistiados no Brasil, e isso foi muito pouco divulgado para a relevância, né, que a gente tinha naquele ato de reconhecimento dos atos de exceção praticados contra aqueles índios. Então, na verdade, a gente ainda tem uma imprensa que, ora, tem o profissional do jornalismo, se você me permite, que não tem essa formação, por conta da própria academia, que não trabalha essa formação com o profissional em direitos humanos, e tem a dificuldade, muitas vezes, da questão da TV, da concessão, da forma como a gente faz concessão, né? Veja a importância desse programa numa TV pública, não é? Porque a TV pública tem essa função pública de trazer à sociedade conteúdos de direitos humanos, conteúdos da sociedade, que às vezes, veja só, paradoxalmente, não é nem de interesse tanto da sociedade. Porque isso também é uma luta, né, que a gente enfrenta muito em direitos humanos. A pauta de direitos humanos não é uma pauta popular, não é uma pauta que der votos, é uma pauta, às vezes, que pode significar, às vezes, o confronto contra o senso comum. E é por isso que a TV comercial, talvez, não tenha tanto interesse de divulgar a agenda dos direitos humanos. Eu vou fazer um convite para vocês. A gente tem aí um trechinho de um documentário que trata exatamente dessa questão que é seu objeto de pesquisa, Rodrigo, que é a questão mais relacionada aos índios. É um VT da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. A gente vai assistir e depois a gente continua essa conversa. Tinha cadeão. Você tá vendo a casa caída? Ali era a cadeia. A polícia chegou sem responsabilidade lá. Eles queriam fazer coisas do jeito. Pra judiar índio. O meu avô chegou a ser arrastado aqui com um cavalo de um militar aqui, amarrado pelos pés, porque ele tinha saído aqui da aldeia, que eles chamavam de perambulação, vadiagem, né? Eles tinham um chicote de couro cru, né? Que eles batiam na pessoa com aquilo. E confinamento em solitária, né? Então, muitas coisas assim que foi típica, né, da época da ditadura militar. E lá funcionava assim como um presídio de base, quase praticamente, pelo que eu sei, do Brasil, né? Porque eles mandavam os índios chavantes para lá, mandava índio terena para lá, mandava várias tribos para lá, índio Guarani. Então aqui passou Urubu, Capó, passou Pancararu, Pataxó, Ranranho. Tinha Rui Canela, né? Tinha também do Tocantins, Xerente. Craô veio muito. Machacalias. Minha mãe conta que eles vieram presos, né? O meu avô. Agora ela não sabe explicar o porquê que ele tinha vindo preso, né? Aí minha mãe sempre queria ver meu avô, né? Que estava aqui em Minas, no Krenak. Krenak, todos os índios daquela época, e os que moravam lá conheciam o Krenak, que era uma cadeia. E aí tinha um avião, que lá na Ilha do Bananal só o transporte era de avião ou barco. Né? Aí então tinha um avião
que quando esse avião chegava, a gente sabia que ou estava saindo alguém preso ou chegando preso, né? Eu lembro que minha mãe mandava recado, né? Para as pessoas que estavam saindo de lá e entravam no avião, minha mãe mandava recado, mandava carta. Era para o meu avô, né? Quando a gente começou a lutar pela demarcação das terras aqui no município de Aracruz, aí que eles levaram nós para a Fazenda Guarani. A FUNAI colocava as polícia militar mesmo para vigiar a gente assim na entrada. Ninguém poderia entrar ou ninguém poderia sair. Uma parte da história que nunca é contada, porque é vergonhosa, né? Rodrigo, esse documentário, pelo menos esse trecho do documentário, ele está restrito a esse período histórico, que é aí o período do governo militar brasileiro. Quais as motivações mais imediatas relacionadas àquela época à tortura de índios? No caso, esse reformatório Krenak, né, ele vai, no caso, vai ser administrado por um capitão, né, Capitão Pinheiro, que ele era da Jundância Minas Bahia, e vinculado à FUNAI. E esse reformatório, ele também vai criar, aliás, ele vai administrar, treinar uma guarda rural indígena. Então, ele estava dentro dessas duas situações e esses dois casos, da Guarda Rural Indígena e também do Reformatório Agrícola Indígena Krenak, eles aconteceram em 1969 e em Minas Gerais. Esse reformatório, no caso, ele aconteceu no local específico, em Resplendor, de 1969 até 1972, e depois ele vai ser transferido para a Fazenda Guarani, como foi citado. E nesse reformatório, é interessante que a Guarda Rural Indígena vai ter uma portaria e vai ser publicado, vai ter uma imagem, né, do governo, como se essa guarda fosse para proteger o índio. Só que, na verdade, vai praticar castigos, agressões físicas e também dentro desse reformatório. E esse reformatório, só para concluir essa parte, as pessoas que iam eram consideradas delinquentes, desajustadas, com problemas mentais, só que, na verdade, essas pessoas, grande parte, estavam indo por questões de terras. Então, a política expansionista... Demarcação de terras, ocupação das terras. Se eles estivessem dificultando, né, o interesse do Estado, o interesse de empresas naquela área, então eles eram levados para lá e, de uma forma genérica, eu trabalhei com alguns documentos, de forma genérica eles colocavam. Então, problema com embriaguez, uso de drogas, prostituição, homicídio, e eles ficavam em torno de 1 ano a 5 anos, dependendo da gravidade do caso. Então, o homicídio era o principal, o crime maior, mais grave. No caso, ele passava 5 anos e vários casos aconteceram lá. Então, por exemplo, a solitária, como ela citou, a pesquisadora, a solitária era o seguinte: ele ficava lá confinado, né, alguns dias e não tinha privada, né, ele tinha que ficar lá sem água. E, no caso, o que é que acontecia? À noite ele tinha que sair, aí fazia suas necessidades fisiológicas e depois voltava para a solitária. Tem um caso, por exemplo, de uma agressão que, no caso, é leite quente com água gelada. E a pessoa foi tendo que tomar várias vezes isso e acabou morrendo. Então, isso aconteceu no reformatório. A Comissão da Verdade tratou muito dessa questão específica dos índios? Então, nós temos, como disse Amparo, o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Eu também sou da Comissão da Anistia, que é um órgão permanente, que transcende esse processo todo, né? A Comissão da Anistia, que eu faço parte, recebeu
no ano passado, exatamente em agosto do ano passado, um requerimento coletivo, é muito interessante isso, de tentativa de identificar uma reparação para a comunidade Krenak por tudo isso que ela passou. Então vai ser um requerimento inédito, inclusive quem está promovendo foi o Ministério Público Federal. Nós recebemos em ato formal, celebrativo, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde a comissão está tratando desse caso para tentar alcançar de que forma reparar. Agora, no nosso estado, que é o caso da comissão do Helder, nós publicamos um relatório sobre o Nobel de Dom Helder, né? Por que eu estou tratando desse assunto? Porque esse tema dos Krenaks e dos índios, a perseguição, foi denunciado por Dom Helder e pelos bispos progressistas no mundo afora. E por isso o Brasil foi acusado de genocídio, repare. E, de fato, era o que estava acontecendo. Os militares, em função desse tipo de movimento de Dom Helder, começam a fazer uma série de restrições a Dom Helder. O acesso à imprensa, a todo tipo de cercar e perseguir os padres progressistas, a morte de Padre Henrique, que nós também produzimos um relatório sobre isso. E o que ocorre é que, em conexo, os militares começam a fazer uma campanha contra a indicação de Dom Helder ao Nobel. E uma das formas de combater o Nobel de Dom Helder era promover os irmãos Vilas Boas, que eram antropólogos, que tinham um projeto muito parecido com o projeto que via sendo idealizado por Rondon, né? Mas que tinha como conteúdo uma ideia de descaracterização do indígena. Era o embranquecimento do indígena. E esse projeto foi apresentado para a ONU, foi apresentado para os órgãos internacionais como um grande projeto, para mostrar que o Brasil tinha uma política indígena, mas a partir dos irmãos Vilas Boas, em detrimento, por exemplo, do que Dom Helder e tantos outros bispos denunciavam a ditadura militar. A gente vai fazer um intervalo curto, volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. No próximo bloco eu vou pedir para você me dizer quais são as entidades, as organizações que trabalham nessa área, tanto no Brasil como as entidades internacionais que têm essa bandeira contra a tortura. Certo. Nosso intervalo é curto, a gente volta daqui a pouco. E também a gente falar... Você pode participar do programa enviando perguntas. Estamos de volta à prática de tortura no Brasil. O tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam Amparo Araújo, do movimento Tortura Nunca Mais, Manuel Moraes, do Conselho Estadual da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara, e o pesquisador e o historiador Rodrigo Lins. Amparo, eu tinha pedido para você nominar as instituições que têm esse enfrentamento à tortura como bandeira, tanto as instituições internacionais como as instituições brasileiras. No Brasil, a questão do combate à tortura, ele começa, tem a anistia, e aí voltam os exilados, as pessoas que estavam clandestinas reaparecem, os presos são libertados, né, os presos políticos. Aí, quando dá 80, 82, a gente começa a sentir um grande vazio. O que é esse vazio? É a ausência, né, a presença da ausência dos desaparecidos e dos mortos. Então, é criado o primeiro grupo Tortura Nunca Mais, que é o do Rio de Janeiro, em 1985. O de Pernambuco é criado em 1986. Agora, há outras organizações que surgem também nesse mesmo contexto, que é a Associação Brasileira dos Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. A nível internacional, a gente tem o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que se dedica especificamente aos desaparecimentos forçados. Aí, dia 29 de agosto é o Dia Internacional do Desaparecido Forçado. Não é? Aí, depois, nessa luta, aí, em 95, é criada a primeira comissão de Estado, que é a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que é, na verdade, a primeira comissão da verdade, que é a que faz com que se comece a investigar, é uma coisa do Estado brasileiro, é uma política de Estado. A Comissão da Anistia, que ela é criada a anistia acontece em 79, tempos depois é criada a Comissão da Anistia, que começa a estudar os casos, essa não tem prazo para terminar, assim como a Comissão de Mortos e Desaparecidos também não tem prazo para terminar, ao contrário da Comissão Estadual da Verdade, da Comissão Nacional, que teve um prazo. Então, tem essa parte estatal do Estado brasileiro, que é forçada em função
da pressão dos movimentos sociais nacionais e, sobretudo, internacionais, as convenções que o Brasil assina, e tem a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação aos desaparecidos do Araguaia, que não é só os desaparecidos do Araguaia, ela abrange todos os desaparecidos, né? Porque é uma sentença que condena o Brasil a fazer uma série de reparações, inclusive criar a Comissão Nacional da Verdade. E nisso alguns estados, e Pernambuco é o primeiro estado que cria a Comissão Estadual, mas tem também a Associação contra a Tortura, de Combate à Tortura, tem várias, a Anistia Internacional também trabalha essa questão, e a gente está nessa luta, né? Porque a tortura ela é uma política de Estado, ela existe desde que o Brasil existe, é uma cultura, e ela está entranhada por dentro do Estado e a sociedade, de alguma forma, apoia. Na Comissão da Verdade, essa comissão ela trabalhou aí mais de 2 anos, né? Investigando esses crimes contra os direitos humanos no Brasil. Resumidamente, o que resultou desse trabalho da Comissão da Verdade e o que foi feito do trabalho da Comissão da Verdade, o que vem sendo feito de lá para cá. Eu só queria voltar um pouco assim para completar, Amparo, lembrar que nós temos agora a criação do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é resultado do PNDH3, que é um mecanismo importante, tanto a nível federal como a nível estadual nós também temos um mecanismo que faz o enfrentamento à tortura, de prevenção e combate. E a política nacional foi instituída por lei a partir do Plano Nacional de Direitos Humanos. As comissões também são resultados do Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, na prática, o relatório da CNV, que é o Conselho Nacional, na Comissão Nacional de Direitos Humanos, esse relatório está disponível, né? Mas recentemente foi retirado da internet, inclusive, né? Isso é uma preocupação que o Ministério Público Federal até comunicou-se conosco ontem, né, a nível federal, de fazer um grande guarda-chuva a nível do Ministério Público Federal para a preservação dos relatórios das comissões estaduais e da Comissão Nacional da Verdade. Porque o perigo que é isso que a gente está denunciando é a política sequencial de esquecimento. Nós lutamos pelo relatório nacional da verdade, traz denúncias muito importantes, inclusive tudo isso que você está trazendo sobre a denúncia e a violação dos povos indígenas, e o que nós precisamos agora é uma sociedade civil cada vez mais pujante, que é o caso do que representa Amparo aqui, cobrar do Estado as políticas que foram apontadas nas recomendações, porque os relatórios, tanto a nacional como o nosso estadual, apresentam recomendações, e dessas recomendações o Estado é obrigado, por força de lei, a cumpri-las na medida que são políticas públicas. Então, nesse caso do relatório da CNV, uma grande e importante medida necessária para o enfrentamento à tortura são a chamada mudança das instituições, a reforma das instituições. E, para isso, o relatório da CNV apresenta uma série de medidas que o Estado brasileiro precisa transformar em forma de lei. Mas, como a gente está vivendo uma situação muito atípica no Brasil, né? Na verdade, quando a gente começou toda essa luta, 4 anos atrás, as comissões foram constituídas, a gente não, porque o movimento social surge muito antes disso tudo, né? Eu estou na comissão, mas eu sou um defensor de direitos humanos. Então, a luta pelos direitos humanos não é a luta dessas instituições. Esses órgãos são, como diz Amparo, provisórios. Mas, quando a gente começou essa luta, o panorama, o horizonte nosso era de aprimoramento das instituições democráticas. E a gente está vivendo uma situação de crise de algumas instituições. Então, esse processo vai obstruindo ao que nós chamamos de justiça de transição, porque para que haja justiça de transição no Brasil, o relatório da CNV é uma peça fundamental nisso, é preciso que as instituições estejam em pleno funcionamento, não é? Principalmente no plano federal. E o que a gente tem visto são situações, digamos assim, muito adversas ao que o relatório apresenta, não é? O fortalecimento e a necessidade do reconhecimento da tortura como uma prática, não é? Sistemática do Estado, que transitou, né, da ditadura para a democracia, e esse reconhecimento exige, por parte do Estado, políticas públicas, né, políticas afirmativas, políticas de prevenção e de combate à tortura. Eu vou fazer um parêntese de novo, para a gente voltar para a questão dos índios. Você mencionou aí uma guarda formada por índios que, teoricamente, tinha
como propósito a proteção desses povos indígenas. A gente tem também um trecho de um documentário que mostra aí essa guarda. A gente vai assistir e depois eu vou te pedir para comentar. É um documentário realizado pela TV Folha, do jornal Folha de São Paulo. Vamos ver. É uma cena inédita no Brasil. Até hoje, a gente nunca tinha encontrado uma cena de tortura dessa forma, de público. A gente estava em 1970, fevereiro de 70. Como a ditadura dava muita importância para essa questão de abrir estradas, integrar o território nacional, trombar com os índios foi meio inevitável para o regime militar. Nisso era denúncia de genocídios, de massacres de índios, de envenenamentos, de bombardeamentos de aldeias indígenas inteiras. Enfim, você tinha um quadro de pressão internacional muito grande. Então, o governo militar teve uma ideia que era a seguinte: vamos criar uma guarda indígena, que assim a gente vai mostrar que são os próprios índios que estão cuidando das aldeias. Ela passa 3 meses num processo de formação dentro do batalhão escola da Polícia Militar de Minas Gerais. No dia da sua formatura, você vê população, autoridade. Todo mundo ali assistindo uma pessoa ser desfilada num pau de arara. Essa cena, acho que diz muito do processo de institucionalização da tortura no Brasil. O que se tem, 3 anos depois, a FUNAI mesmo faz um balanço do que foi o funcionamento da Guarda Rural Indígena, e o que encontra são denúncias de estupros cometidos pelos guardas rurais indígenas, denúncias de violências, de espancamentos. A Guarda era uma excrescência na cultura indígena, né? A gente só pôde agora trazer essa cena desse passado de 42 anos atrás, graças a esse documentarista, que é o Gesco von Puttkamer, e o Gesco estava lá, filmando essa cena. Como ele não trabalhava em jornal, ele não recebeu ordem nenhuma de desapareça com essa cena. Ele guardou os rolinhos de filme numa caixinha que ele identificou arara. Então, durante todo esse tempo, todo mundo ficou pensando que a arara ou eram as araras, ou era um documentário sobre a etnia, sobre o povo arara, que é um outro povo indígena. A única arara que tem no filme é o tal do pau de arara. Ele usou isso para esconder, para ocultar, para camuflar num nome inocente essa cena que durante esse tempo todo ficou escondida. Uma das discussões que está começando a se colocar é a discussão da reparação a esse povo que foi retirado à força das suas áreas, que foi morto. E é preciso levantar subsídios sobre esse assunto para a Comissão Nacional da Verdade. Quer dizer, a Guarda Rural Indígena é um desses que nós temos que apurar. Rodrigo, foram índios treinados para torturar índios. Sim.
no meu estudo, eu percebi que a existência da polícia indígena, ela vai como patrulha militar, como uma espécie de guarda, não guarda indígena como aconteceu, mas uma espécie de policiamento do próprio indígena para praticar violência contra o outro indígena. Isso vai acontecer no período da criação do SPI e também no período de Vargas, também vai acontecer, no período todo vai acontecer. Mas a questão da lei não existia, né, falando alguma coisa. Então, eu encontrei, né, uma lei falando da polícia indígena a partir de 1960. E com a criação da FUNAI em 1967, na lei da criação da FUNAI, tem uma parte lá que fala da criação de uma polícia para proteger o índio. Só que o que é que vai acontecer? Essa guarda rural indígena, ela vai ser criada em 1969, eu encontrei alguns jornais falando, e o governo vai utilizar, no caso o presidente da FUNAI, o primeiro presidente, Queiroz Campos, ele vai reunir na época, antes no SPI era chamada de inspetoria, ele vai se reunir com as delegacias regionais e vai resolver criar uma guarda rural indígena. E quem vai ficar com esse treinamento é justamente um capitão, né, Capitão Pinheiro, da Polícia Militar, vinculada à FUNAI. E eles vão receber treinamentos de defesa pessoal, e vão participar com armas, com cacetete, e eles vão participar também de uma política do Estado de querer mostrar, porque antes disso o Brasil, a imprensa nacional e estrangeira estava falando de casos de violência contra os índios. E aquela cena ali do pau de arara, aquilo ali é uma apologia à tortura? Aquilo ali foi um 7 de setembro, em Belo Horizonte, uma manifestação dos militares, né, em pleno ato institucional. Presente, o presidente da FUNAI. Isso, que era um militar. Esse presidente da FUNAI, o primeiro foi jornalista, né, Queiroz Campos, dentro desse contexto no caso de denúncia na imprensa nacional e estrangeira, falando de casos de violência, até acusando o Brasil de genocídio. Então, ela vai ser criada como forma de dizer que o que estava acontecendo, esses casos, não estava acontecendo, era calúnia. Então, ela vai ser criada e vai ter uma portaria para isso. Então, ela entra todo nesse contexto, e ele era jornalista, né? Não sei se é uma coincidência ou não de ser jornalista, por causa dessa questão da divulgação nos jornais. Então, ele vai ser o jornalista. E ele vai, no caso, vai exercer essa direção da FUNAI, essa guarda vai ser criada e depois ela vai ser justamente envolvida em casos de agressões. Então, castigos físicos, né, envolvimento, por exemplo, de instituição de casa de prostituição, né, com essa guarda indígena. Então, vários casos de violência que vão ser divulgados no início dos anos 70. Então, ela vai ficar abalada, inclusive ele vai ser demitido por causa dessa imagem negativa que foi associada à guarda indígena. O objetivo era melhorar a imagem do Brasil, mas no início dos anos 70, essas imagens foram repercutindo de forma negativa. Aí quando surge o relatório Figueiredo, não é isso? O relatório Figueiredo a gente fala vai depois. ser antes. Porque eu vou ter que chamar mais um intervalo. Você pode participar do programa enviando perguntas. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, a prática de tortura no Brasil, inclusive tortura contra indígenas, é o tema que está sendo debatido no nosso programa. Participam Amparo Araújo, do movimento Tortura Nunca Mais, Manuel Moraes, da Comissão Estadual da Verdade do Helder Câmara, e também o pesquisador e historiador Rodrigo Lins. Amparo, aquelas imagens que a gente viu no documentário, aquela formatura ali daquela turma da guarda composta por indígenas, foi em 1970, início ali do governo Médici, quer dizer, uma época muito, muito dura, muito difícil para o Brasil. Os que militavam contra a ditadura militar naquela época tinham consciência, conseguiam medir a extensão dessas medidas repressivas contra os povos indígenas no Brasil? Não, nós não, a não ser o pessoal do Araguaia, da guerrilha do Araguaia. Mas o pessoal mais ligado à guerrilha urbana, nós não tínhamos conhecimento de uma forma assim genérica, sim, não é?
mas não profundamente, com exceção do pessoal que fez a guerrilha rural do Araguaia, né? A guerrilha do Araguaia. Então, era uma coisa muito escondida, né? O relatório Figueiredo, ele foi achado por acaso. Vamos falar desse relatório Figueiredo, que peso que ele tem para a revelação dessa história pouco conhecida? Esse relatório Figueiredo, hoje se sabe que ele tem mais de 7 mil páginas, porque ele foi digitalizado, como a Amparo falou, ele foi redescoberto depois de 40 anos, e lá é exposto crimes absurdos, né? Cárcere privado, inoculação de vírus, massacres contra os povos indígenas antes da ditadura e durante a ditadura. Que ele vai pegar um recorte vamos assim dizer, de 1940 até 1967. E ele é formado por, basicamente, três comissões. E essas pessoas envolvidas, funcionários do SPI, diretores do SPI, e nesse relatório também expõe políticos envolvidos nessa questão de terras, de negociações. Você disse que teve acesso ao relatório. Sim, faz parte do meu estudo. Ele é um documento hoje aberto público, à consulta. Está disponibilizado na internet através da Comissão Nacional da Verdade, foi que eu tive conhecimento. No documentário também fala-se numa tentativa de reparação a esses povos indígenas, que já foi conseguido. Exato, é aquilo que eu disse anteriormente. A Comissão de Anistia, que é um órgão de Estado, comissão permanente, recebeu essa demanda do povo Krenak através do Ministério Público Federal, e nós estamos estudando no pleno do Conselho como tratar essa reparação, que deverá ser muito interessante isso. A ideia é tratar de uma forma coletiva. Será uma reparação para a comunidade Krenak, que é vítima até agora, a questão do meio ambiente, lá que aconteceu em Mariana, né? Aquilo ali é dentro do território Krenak também. Então, aquela questão do rio que foi assoreado agora por aquela avalanche de dejetos, né? de rejeitos da mineração, também atinge os índios Krenak. Da Samarco, exatamente, também atinge os índios Krenak. Sobre essa questão de tortura, tem 2 casos que são expostos no relatório Figueiredo. O primeiro caso é em Mato Grosso, a questão de uma empresa seringalista interessada naquela área, e o que é que vai acontecer? Pistoleiros, bandidos, eles vão entrar na área e vão massacrar os Cinta Larga, lá em Mato Grosso. E tem um caso que a índia ela é amarrada em uma árvore e ela é cortada ao meio. E o filho, né, chorando lá, o chefe, chamado Chico Luiz, ele justamente vai dar um tiro na testa da criança. Então, algo absurdo. E nesse relatório Figueiredo, ele fala de figurões do governo. Então, questões econômicas também envolvidas, né, nesses casos de violência que foram expostos no relatório Figueiredo. O segundo caso é um caso de tortura que aconteceu desde o período colonial, mas ele foi também exposto nesse relatório, que é o tronco. Mas ele se baseava em estacas fincadas na terra, com entalhes nas pernas da pessoa, e ela prendia as pernas e a pessoa ficava aleijada. Isso aconteceu principalmente na região sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. E isso aconteceu, segundo algumas pesquisas, de 1930 até 1970. Então, foi uma coisa contínua. Essa violência, e, lógico, pela ditadura, ela vai com a questão econômica, vai se agravar ainda mais. Não à toa, esse relatório ficou aí desaparecido por mais de 40 anos, né? E ela foi responsável por desmontar o SPI, não é? E construir a política da FUNAI. Interessante sobre esse relatório Figueiredo é porque, na época que ele foi exposto no jornal, as notícias dos casos, se falava em 20 volumes e 5.115 páginas. Hoje se sabe que ele tem numeradas mais de quase 7 mil, né? No processo de digitalização ele chegou a 7 mil páginas. Então é um documento do governo, do Ministério do Interior, que ele foi convocado um procurador Jade Figueiredo, por isso que esse nome Jade Figueiredo, para investigar. Ele visitou 130 postos e é interessante o que aconteceu, porque o ministro do Interior, ele era um militar, né, um general, e ele era nacionalista, ultranacionalista, e esse documento ele foi exposto, esses crimes foram mostrados, e
a imprensa internacional, principalmente, vai ter a Cruz Vermelha, ela internacional vem para o Brasil em 69, e esses casos vêm à tona para investigar e, por exemplo, a Cruz Vermelha em 69 vai investigar e todo o roteiro vai ser controlado pela FUNAI. E antes disso, a FUNAI vai surgir nesse contexto, porque esse relatório ele vai de 1967 até 1968, até que sai no Diário Oficial em 10 de setembro de 1968. E eles usam essa questão dos casos de violência, corrupção envolvendo o SPI, para surgir, né, um novo órgão que fosse associado à questão do pensamento da ditadura, né, a doutrina de segurança nacional. Né, e a questão econômica também. O assassinato de Chicão. Chicão era chucuru? Isso, exatamente. Era chucuru? Aquele crime ficou resolvido e os responsáveis foram punidos? Porque ali também era problema de terra, né? Exatamente. Ocupação da terra. Como a gente conversou um pouco no início, em Pernambuco nós levantamos essa documentação e a gente tem, né, os relatórios das aldeias sendo controladas, dos índios. Existe a presença dos índios nas ligas camponesas, que inclusive o historiador Edson... Isso, e eu, no meu trabalho também. Você cita também, não é essa questão da presença dos indígenas mas não é uma presença... Pesqueira, assim, né? Exatamente. Pesqueira. Mas não é uma presença deles, digamos, como tribo indígena. Eles participam ali já numa lógica de camponeses. Porque esse processo dos chucurus é muito interessante, que é a retomada da identidade chucuru por Chicão e, consequentemente, da luta pela terra, da retomada do seu território. E é por isso, nesse momento, que eles rompem com um certo cerco político e ideológico que existia em relação aos chucurus, em relação aos índios, e começam a afirmar uma identidade extremamente afirmativa. E é aí onde os índios começam, no caso de Pernambuco, Trucá, Chucuru e Funiô, Pancaru e assim por diante, eles começam a luta pela sua identidade. E essa reconquista foi que gerou a violência contra o Chicão Chucuru. O processo foi feito, a Polícia Federal iniciou as investigações e gera um fenômeno na investigação da morte do cacique Chicão que nós chamamos de criminalização dos povos indígenas. Porque a Polícia Federal vem para cá, naquele contexto, e começa a acusar indígenas de terem participado do contexto da morte de Chicão. Isso foi amplamente divulgado, combatido, e depois a Polícia Federal e o Ministério Público refaz a investigação. Esse processo, inclusive, de criminalização, gerou consequências, né? Várias mortes aconteceram ao longo desse período de redemocratização, e agora, recentemente, veja como sua pergunta é relevante, o Brasil foi acionado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já nos anos 90, nós levamos, enquanto sociedade civil, e naquela época foi o GAJOP e outras entidades, uma denúncia contra esse processo de falta de reconhecimento da demarcação e da violência contra os povos indígenas. Isso na Comissão Interamericana. Neste ano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos judicializou o Brasil. Então, esse caso dos chucurus é o primeiro caso brasileiro de indígenas que chegou na Corte Interamericana por conta de 19 anos sem respostas do Estado brasileiro. O tempo está acabando. Eu vou passar a palavra para você, Amparo. A gente tem 1 minuto e meio, mais ou menos, aí para terminar o programa. Você está satisfeita com o resultado do trabalho da Comissão Nacional da Verdade? Não, eu não sou tão compreensiva assim com o Estado brasileiro. Inclusive porque toda a política de reparação, por exemplo, aqui se falou dos indígenas, mas toda a política de reparação do Brasil ela é extremamente classista. Todos os militantes de classe média, as famílias foram indenizadas. Se bem que não existe dinheiro nenhum no mundo que pague a vida dos meus familiares, que na verdade tenho 4 familiares que foram mortos pela ditadura. Mas operário e camponês são pouquíssimos que foram reconhecidos. E eles existiram, eles foram mortos, executados, foram torturados e até hoje não se reconhece isso. O que morreu de camponês aqui em Pernambuco é uma quantidade enorme, né? Tem um caso específico que é do Adalto Freire, que até hoje ele não é reconhecido nem pela Comissão de Mortos e Desaparecidos, e ele foi morto numa blitz porque estava com panfleto sobre a anistia. Então, tem esses absurdos, né? Se repete, essa sociedade de classe que a gente vive, ela é discriminatória, ela reconhece quem tinha poder econômico, quem era ligado à mídia de alguma forma, né?
tinha uma posição social, mas operário, camponês e indígena, como a gente está vendo aqui, são os últimos dos últimos. E nunca vamos saber quantos camponeses morreram aqui em Pernambuco, quantos indígenas morreram, quantos operários. E assim a gente tem uma luta muito grande pela frente ainda. Muito obrigada, mais uma vez, agradeço. por terem vindo. Não posso, porque o tempo acabou mesmo. Boa noite para você que está em casa. Boa noite. Muito obrigada pela companhia até agora. O tempo é importante.